Ok. Pessoal, vamos começar? Tá? Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Ana Graziele Dionísio Correia. Ela é de Mackenzie e também do Instituto Mauá de Tecnologia. Ela vai fazer, eu vou falar sobre terapia de jogos, né? Como esses jogos digitais revolucionam o tratamento e reabilitação. Tá? O currículo dela eu vou ler aqui. Ela é pesquisadora e professora nas áreas de ciência de computação e sistema de informação. Ela atua no curso de graduação da Universidade Mackenzie, né, e do Instituto Mauá de Tecnologia. Ela orienta a pesquisa de mestrado e doutorado, né, no programa de pós-graduação em Ciência e Desenvolvimento Humano e no mestrado profissional do programa de pós-graduação em Computação Aplicada. As linhas de pesquisa que ela foca é usabilidade, experiência do usuário e acessibilidade em jogos digitais e sistemas interativos aplicados em saúde e educação. Ana, mais uma vez, grande prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar suas experiências com a gente, tá? Por favor. Muito obrigada, professor Vijay, pelo convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu trabalho, que eu gosto muito, né? Tenho um pouco, né, de conhecimento, não amplo, porque são muitas coisas que a gente faz, mas eu tenho vários alunos que eu oriento, né, e que estão trabalhando nesse tema, que foi o tema do meu doutorado, inclusive, tá? Então, eu trouxe aqui um potpourri de trabalhos que estamos desenvolvendo no laboratório, tá bom? Então, eu vou falar para vocês sobre Game Therapy, então, como esses jogos digitais estão revolucionando o tratamento e a reabilitação. O professor Vijay já me apresentou, né? Só complementando, então, eu tenho a formação em engenharia de computação, então, eu não tenho essa formação em terapia, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, e eu coordeno o Lab Game VR, que é um laboratório de pesquisa, que a gente tem lá um grupo interdisciplinar, né? E eu trabalho junto com outros especialistas em saúde para a gente criar e avaliar soluções tecnológicas, tá? Então, esse aqui é uma fotinha que foi tirada lá no nosso laboratório. Ele está sediado no Mackenzie, né? Um laboratório de pesquisa. E eu estou ali no cantinho direito, ali, concentrada, trabalhando. Esses são alguns dos alunos que participam, né, do nosso laboratório, alguns alunos da graduação, alguns já se formaram, né? Então, a gente tem ali né, dentro desse laboratório, a gente tem uma equipe interdisciplinar. Então, nós temos professores e pesquisadores das áreas de saúde, lá do programa de pós-graduação em Ciência do Desenvolvimento Humano. Tem a professora Silvana, que trabalha comigo, que ela é fisioterapeuta, né? A professora Zódia também, que é fisioterapeuta. Temos a Marília Lira também, que é fisioterapeuta. Então, todas elas atuam na clínica de fisioterapia do Mackenzie. Então, a gente trabalha principalmente criando soluções, né? Para serem usadas por eles. Então, eles que nos trazem essa demanda, né? Porque nós, da computação, nós da área de tecnologia, a gente tem o know-how para desenvolver, né? A gente se apropria das tecnologias, das metodologias, das técnicas, da ferramenta para desenvolver soluções, mas muitas vezes a gente não sabe como aplicar. Então, essa aplicação, ela vem geralmente de outras áreas, né? Então, o pessoal da fisioterapia, da TO, da fono, então eles trazem para a gente um problema e juntos em equipe a gente faz brainstorm e a gente consegue, então, passar por toda aquela etapa de desenvolvimento, né, de sistemas, desde a etapa de elicitação de requisitos, né, para entender o problema, definir quais são as funcionalidades, as ferramentas, a arquitetura, né, qual plataforma de distribuição, e aí os alunos desenvolvem, depois a gente faz uma avaliação dessas ferramentas, tanto no aspecto de interação humano-computador, né, para avaliar a usabilidade e experiência do usuário, como também de eficácia das ferramentas, se elas realmente têm alguma utilidade clínica, né, na área para a qual essa tecnologia foi desenvolvida, tá bom? Então, eu atualmente nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, jogos digitais, né? E os outros professores estão lá nos cursos de fisioterapia e na pós-graduação em ciência do desenvolvimento humano. E as atividades que nós fazemos lá, como já, né, falei um pouquinho para vocês, a gente trabalha nessas frentes, nessas 4 frentes aí de pesquisa. Então, a gente desenvolve jogos terapêuticos, então a gente
nós temos aí experiência, né, em desenvolver serious games, uns jogos sérios, já vou conceituar esse termo para vocês, e XR Games, que são voltados para reabilitação física, cognitiva e emocional. Nós temos também uma linha de desenvolvimento de controladores de games, então a gente trabalha também com o desenvolvimento de hardware. Então, nós temos no laboratório o professor Bruno, que é da engenharia, e ele tem esse know-how, né, de desenvolver coisas com Arduino, Raspberry Pi, esses sensores que atualmente estão mais acessíveis, né, para o público infantil, inclusive, que estão trabalhando com robótica nas escolas. Então, a gente consegue, com essas tecnologias de baixo custo, desenvolver hardwares para controlar jogos. Então, a gente desenvolve tecnologias vestíveis. A gente tem essa linha de avaliação de usabilidade, experiência de usuário, onde a gente faz testes com o usuário para validar a interface, né, acessibilidade. Então, a gente desenvolve questionários, aplicamos questionários, fazemos observação em campo para validar a usabilidade e redesenhar a interface, no caso, se houver essa necessidade, tá? E a outra linha né, a nossa frente de pesquisa é o estudos clínicos para validação da eficácia. Então, a partir do momento que a gente desenvolve uma ferramenta, antes da implantação, ela precisa ser validada cientificamente. Então, tem esses grupos de fisioterapeutas, junto com os nossos alunos, né, mestrandos e doutorandos, eles saem em campo para coletar dados junto com os pacientes, né, e aí tem um arsenal de público que a gente... arsenal, desculpa a palavra, né, mas tem um público muito variado de pessoas que a gente... que tem aplicabilidade para uma mesma solução tecnológica, tá? E aí eles fazem esses estudos para verificar se realmente a ferramenta traz o mesmo efeito da terapia convencional. Bom, conceituar para vocês um pouco sobre os termos, né, que eu coloquei, Game Therapy e Therapy Game. Então, existe uma diferença, né, entre esses dois termos, a diferença, além dessa função gramatical aí entre as palavras, tem uma diferença na ênfase que é dado para esses dois termos. Então, Therapy Game ele né, se a gente for traduzir, um jogo terapêutico, um jogo que tem um propósito terapêutico, né? Então, o foco está no jogo, né? Mas com a função terapêutica ou de reabilitação. E o termo Game Therapy é uma terapia baseada em jogos, certo? Se a gente for traduzir, terapia através dos jogos ou baseada em jogos. Então, ele tem um foco na prática terapêutica que usam jogos, né? Então, o foco está no jogo, o outro está na prática terapêutica, tá? Mas ambos refletem essa área de pesquisa que se propõe aí, né, aplicar jogos sérios, XR Games, para reabilitação, tá? Então, é uma linha de pesquisa que já vem sendo desenvolvida, né, há mais de uma década, desde quando... Desculpa meus cachorros, gente. Eu já precisei ficar em casa. Então, a gente tem... desde mais de uma década, né? Desde que os videogames se popularizaram. Kinect, o Wii, tem algumas ferramentas de realidade virtual que hoje em dia a gente já consegue comprar, que já estão em nossas casas, que já vêm com esses consoles de game. Então, desde essa popularização desses equipamentos, né, surgiu muitas pesquisas voltadas a investigar o efeito dessas tecnologias na reabilitação. O propósito, né, da terapia com jogos é integrar, então, os elementos lúdicos dos games. Então, a gente traz todos aqueles elementos do game. A diversão, o desafio, né? O nível de engajamento. Às vezes, o nível de engajamento está muito relacionado com os níveis de dificuldade do jogo, né? Traz todos aqueles elementos do game, imagens, sons, animações, né? Tudo isso junto com os desafios, as regras, etc. Então, a gente traz esses elementos de game para dentro do processo terapêutico. E aí ele pode ser aplicado, né, de acordo com a visão do profissional, né, seja pelo TO, pelo fisioterapeuta ou por um fonoaudiólogo, por exemplo, ele pode aplicar ali, né, na atividade dele do dia a dia com o público-alvo, tá? Conceituando os serious games, são jogos que são desenvolvidos, então, com o propósito de educar, treinar ou reabilitar.
tá? Então, ele tem esses elementos do game que eu já falei para vocês, só que ele tem um propósito diferente do entretenimento. Ao mesmo tempo que ele entretém, porque engajar e motivar é estar entretido, né? Ele tem esse propósito sério, né? Que seja para treinar alguma habilidade motora ou cognitiva, para educar sobre algum conteúdo, né? E para algum tratamento, né? No caso das terapias. Então, o foco está na aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e o próprio tratamento, tá? Outra vantagem, né, desses serious games, outra característica dele é que eles possuem, eles nos fornecem uma possibilidade de conseguir mensurar o progresso do paciente. Então, a gente consegue, por exemplo, num protocolo ali de semanas de uso, né, que eu já vou falar um pouco mais para vocês sobre isso, a gente consegue medir o antes e o depois, por exemplo, do efeito da terapia, seja em questão de função, né, de amplitude de movimento ou de força muscular. Então, eles têm essa eficácia no tratamento, tá? E a gente consegue mensurar isso, né, através desses aparatos computacionais. E além dos serious games, a gente tem também essa modalidade de exergames, que é uma combinação de exercícios, né, e games. Então, são jogos que envolvem o movimento físico, tá? Então, a gente controla o jogo através de gestos. Então, são os Kinects, o próprio Wii Fit, né? Que é uma prancha de equilíbrio que você fica ali fazendo movimento corporal para se equilibrar na prancha. Tem o Leap Motion também, que é um sensor que detecta com muita precisão os movimentos da mão. Então, tudo que for baseado em gesto, né? Controlado para controlar o jogo, entra nessa categoria de exergames, tá? Um jogo, ele pode ser caracterizado, né, ou categorizado aí como sério quando ele apresenta basicamente essas três características aí, esses três grupos, tá? A multimídia é a utilização de todos aqueles recursos que estão presentes nos videogames, que você já conhece. Então, o que tem lá? Desculpa. Tem imagens, né? Tem os sons, tem os personagens, tem animação, textos, né? Um menu textual, às vezes, que você tem que usar. Tem os métodos de interação, né? Então, a gente consegue usar, por exemplo, dependendo da interface, o mouse, o joystick, ou uma interface gestual, tá? Coisas de realidade virtual. Então, todos esses recursos multimídia que são trazidos para dentro do game. O entretenimento, ele, assim como num game que a gente categoriza como normal, né? Ele também costuma promover uma interação e diversão, né, nos desafios e na atividade que ele está sendo proposto. E a experiência, que é o que diferencia um jogo sério de um videogame comum, né, que a gente usa para entretenimento. Então, a transmissão do conteúdo do jogo, né, ele está vinculado ali ao contexto específico que esse jogo vai ser aplicado, tá? Então, seja para estimular uma coordenação global, né, uma coordenação motora mais global, por exemplo, o equilíbrio, ou a motricidade fina, né, que são as partes mais distais do corpo, como as mãos e os pés, tá? Ou até mesmo a parte cognitiva, tá bom? Existem diferentes tipos, né, de interface usadas aí em game therapy, tá? Ou game terapia. Eu trouxe algumas para vocês de coisas que a gente faz, né, no laboratório. As telas sensíveis ao toque, elas estão presentes nos celulares, né, que a gente tem em casa, nos tablets. Então, são esses jogos que a gente usa aí no dia a dia. Então, ele permite essa interação direta, né, através do toque na tela, tá? Temos as interfaces gestuais, que são esses dispositivos, por exemplo, o Kinect, que usa aquele sensor de movimento de infravermelho, né, capaz de capturar aí os movimentos através da profundidade. O Leap Motion, que também usa a mesma característica do Kinect, né, em termos de tecnologia ali de sensor de detecção de movimento, só que ele é para as mãos apenas, tá? Eu tenho um vídeo depois para mostrar para vocês. Então, essa interface, ela permite essa interação sem contato físico, que é muito inclusivo, né, para algumas pessoas que têm deficiência motora, tá, e que não têm a destreza, por exemplo, para controlar um jogo.
Tem esses controladores físicos que a gente usa, joystick e similares, né? Que são utilizados, por exemplo, com o videogame Nintendo Wii, que permite essas ações baseadas em botões. As pranchas de equilíbrio, por exemplo, o Wii Balance Board, tem vários jogos de esporte, né, que a gente usa através desse controlador de game, permite que o jogador, então, controle o jogo através do deslocamento do peso dele, né, do peso corporal. Então, a gente trabalha bastante a questão do equilíbrio e da postura. Tem os dispositivos vestíveis, wearables, inclui aí óculos de realidade virtual, né, que são esses headsets que a gente veste, né, que já tem toda a parte de estereoscopia, quanto a parte de espacialização do áudio. São dispositivos imersivos, né, inclusive. Temos as luvas, calçados, que fornecem também o feedback tátil, tá? Espirômetro e inspirômetro, então já existem pesquisas desenvolvendo esses equipamentos que são capazes de capturar a força e o fluxo do ar durante a aspiração, né, ou inspiração. Então, você inspira ou expira para trabalhar essa questão da respiração, tá? E os biofeedbacks, né, que são os dispositivos de eletromiografia por superfície, que são aqueles que a gente coloca, não sei se vocês já fizeram exames cardiológicos, né, são aqueles dispositivos que a gente põe, então a gente consegue colocar ele em algumas partes do corpo e ele detecta a atividade elétrica do músculo e transforma isso em movimento e controle para dentro do jogo, tá? Então esses são os dispositivos. Coloquei aqui alguns exemplos, tá, de aplicação para cada uma dessas interfaces, tá? Então, touchscreen, tem o Dexteria, que é um aplicativo muito legal de tablet, que ele serve para destreza manual. Então, o terapeuta ele coloca uns botõezinhos na tela, o paciente ele coloca um dedão e depois ele tem que ficar acertando os botõezinhos com os dedos. Então, ele consegue trabalhar esses movimentos aqui, né, de função manual, tá? Então, tem movimento de pinça, de abrir e fechar, tem esse movimento com o polegar e os outros dedos, então é bem interessante, tá? Outro jogo também interessante, depois se vocês quiserem olhar, tem os Senior Games, que também é para estimular idosos, tanto na coordenação motora fina quanto da parte cognitiva. As interfaces gestuais, então, tem os Gentronics e o Mira Riab, que são interfaces que se conectam com o Kinect, tá? O Movie Hero também é uma interface bem parecida com o Kinect, só que ele usa a câmera. Então, ele coloca umas bolinhas na tela, é tipo realidade aumentada, e o paciente ele tem que pegar as bolinhas ou desviar das bolinhas, tá? O Petals é uma aplicação do Leapmotion. É uma flor, aparece uma flor na tela, então isso a gente usa geralmente com óculos de realidade virtual, né? É bem interessante, você enxerga uma flor com um monte de pétalas, e aí você tem que ficar retirando as pétalas. Então, o objetivo é estimular esse movimento de pinça dos pacientes, né? Essa motricidade fina, tá? Então, a gente fica tirando as pétalas da florzinha. Bom, para joystick, a gente tem o eSports, o iToy do PlayStation, né? São todos com essa interface de controle por botões. Tem ali as pranchas de equilíbrio, né? Como eu já mencionei, o Wii Fit Balance. Os dispositivos vestíveis, a gente tem um dispositivo muito legal que pode ser comercializado, que é o Music Glove Hand Therapy. É uma luva que a gente coloca na mão e ele vem junto com um joguinho tipo Guitar Hero. E aí a gente tem que ficar acertando as notas musicais no tempo, né? Então ele é um timing coincidente, ao mesmo tempo que ele estimula esse movimento de coordenação motora fina, tá? Tem o First Step também, que é uma aplicação que já vem junto com o MetaQuest. Quem tiver um MetaQuest 2 ou 3 aí já dá para testar, só baixar o aplicativo. Então, ele tem várias atividades ali de função manual, né? De agarrar objetos e lançar objetos, tá? Tem os de rastreamento ocular, o Tobii Gaze Viewer, que ele é um dispositivo que rastreia, né, através da webcam, os movimentos do olho, então, muito usado por pacientes que não têm mobilidade, né? Gente, desculpa, meus cachorros. Então, pacientes que não têm, que são paraplégicos, tetraplégicos, geralmente eles usam essa interface, né, de movimento ocular para se comunicar com o software.
E tem aí os dispositivos expirômetro e inspirômetro, né, que são usados aí para fortalecer a respiração, tá? Trabalhar a respiração pulmonar. Tem aí os exemplos também que eu coloquei para vocês. Bom, pessoal, vantagens da terapia com jogos, né? Maior engajamento e motivação do paciente, porque geralmente os exercícios eles são muito repetitivos. Quem já precisou fazer terapia sabe que você tem que fazer uma bateria de exercícios, né, durante um longo período de tempo. Então, mesmo que você tenha nascido com uma condição específica, uma paralisia cerebral, ou tenha adquirido ao longo do tempo, né, uma cirurgia ou um AVC ou alguma coisa, você tem que entrar num processo de reabilitação e aí os exercícios, dependendo, né, começam a ficar monótonos, desestimulantes, porque é sempre a mesma coisa. Então, os jogos, eles vêm nesse sentido, não de substituir a terapia, mas complementar com uma diversidade de ferramentas que oferecem os mesmos benefícios. Então, por isso que é importante a gente validar se de fato nossas tecnologias fazem efeito para esses pacientes, tá? Fornece o feedback em tempo real, através de gráficos, né? A gente consegue monitorar o progresso do paciente, a redução dos custos de tratamento, porque ele pode reduzir a quantidade de vezes que ele tem que ir até a terapia, porque ele pode estar complementando esse tempo em casa através dos jogos. E o treinamento repetitivo e adaptativo baseado em inteligência artificial. Então, hoje em dia, com essas bibliotecas de IA, né, que elas já conseguem ela consegue detectar, inclusive, a gente tem feito essa pesquisa no laboratório, ela consegue detectar a amplitude do movimento do paciente, né? E ela adapta todo o jogo para aquele contexto, né? Para aquele perfil de paciente, e à medida que ele vai progredindo no jogo, essa dificuldade vai aumentando, tá? Então, ele tem uma rede neural ali dentro que permite detectar a amplitude, a força, né? Dependendo do dispositivo áptico que está usando, e aí ele consegue adaptar o jogo e ir aumentando os desafios para o paciente continuar sendo mais, cada vez mais, ficar mais engajado, né? Vai ficando mais difícil, mais desafiador fica e mais vontade a gente tem de fazer, tá? Exemplos de pesquisa na área, eu trouxe dois artigos para vocês, pessoal, de dois journals que eu acho bem legal, para quem quiser investir nessa área de pesquisa e quiser ler alguns trabalhos, né? O Journal Serious Games, ele publica vários ensaios clínicos, tá? Geralmente um protocolo de reabilitação com games funciona como? Então, tem, a gente geralmente tem grupo controle, né? Então, a gente tem um grupo que vai usar o jogo, né? E o outro grupo o grupo experimental usa o jogo, o grupo controle usa a terapia convencional, então eles fazem os mesmos exercícios, tá? Os mesmos exercícios, por exemplo, de membro superior, que é de flexão de punho, ou de pronossupinação, né? Flexão e extensão de punho, que eles têm que fazer na terapia convencional, eles também têm que fazer no jogo. Então a gente tem que desenvolver um jogo que estimule ele fazer os mesmos movimentos. E aí o grupo experimental usa o jogo, o grupo controle não usa o jogo, vai usar só terapia convencional, né? Vai fazer a terapia convencional durante um determinado período de tempo, geralmente isso pode ser uma vez por semana ou várias vezes por semana, né? Então tem uma frequência e tem um tempo de duração por sessão, né? E aí o que os terapeutas fazem? Eles medem antes e o depois. Então, antes de iniciar a intervenção, a gente mede força muscular, amplitude de movimento, várias coisas, né, que podem ser medidas ali, que os fisioterapeutas sabem, né, com mais propriedade do que eu. E aí, depois da bateria de intervenção de 2 semanas, ou 20 sessões, 18 sessões, eles aplicam os mesmos instrumentos de avaliação motora e eles avaliam antes e depois. E geralmente, né, o que a literatura fala, como esse artigo aqui, ó, é que houve, né, uma melhora dos movimentos das mãos em pacientes que tiveram um AVC, né, pós-AVC. Então, o grupo experimental geralmente, ou ele tem os mesmos benefícios do grupo controle, o que se espera é isso, que ele tenha pelo menos os mesmos benefícios do grupo controle, ele não pode ter piora, tá? Mas ele tem que ter o mesmo ou melhor, tá bom? Geralmente é um pouco melhor por causa do engajamento, né? Então, às vezes a gente consegue detectar que teve o mesmo efeito terapêutico, né? Teve o mesmo ganho de função motora, por exemplo, mas que ele se manteve mais engajado, mais motivado e mais com vontade de participar das intervenções, tá? Outro journal, ó, a amostra foi constituída de 80 pacientes diagnosticados, né,
com essa doença pulmonar, divididos em grupo experimental e grupo controle. O protocolo de intervenção foi de 30 minutos para o grupo controle, 30 minutos para o grupo experimental, né? E eles verificaram, mediram, né, o antes e depois e verificaram também que teve melhorias significativas aí na tolerância ao exercício de função de equilíbrio pulmonar dos pacientes, tá? Rapidamente, pessoal, vou falar para vocês, professor Vijay, quando acabar meu tempo, você me fala, quando faltar 5 minutos, tá bom? Porque eu não estou controlando meu tempo aqui. No laboratório, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem a linha, né, a frente de desenvolvimento e a frente de avaliação. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolveu, né, foi a Natália Kintner, ela é fisioterapeuta mestranda, e teve os alunos da ciência da computação que desenvolveram o jogo da maçã. O que é esse jogo? A gente desenvolveu um ambiente de realidade virtual, que tinha ali duas cestas, tá? Uma vermelha e uma verde. Então, o objetivo era colocar as maçãs verdes na cestinha verde e as maçãs vermelhas na cestinha vermelha. Então, ele tinha que fazer esse movimento de agarrar e soltar, tá? Para função manual. Então, o Leap Motion, não tá, ele está acoplado no óculos. Aqui na frente, se vocês verem, tem uma caixinha, tá? Então, um pequeno sensor que detecta esse movimento. Vocês podem ver que é muito preciso, né? Na interface do computador lá, do jogo, vocês podem ver que tem uma mão virtual. Então, a mão, o movimento que ela está fazendo, ele é reproduzido no ambiente virtual, né? E ali o jogo, ele vai aumentando a dificuldade. Primeiro sua mão direita, depois sua mão esquerda, depois ele vai fazendo uma, alternando as mãos, depois ele vai meio que aleatório, tá? Então, a Natália, ela testou esse jogo com adultos com PC, então foram 15 sessões de intervenção ao longo de 8 semanas, com duração de 30 minutos cada. Ela aplicou com 7 adultos com paralisia cerebral, lá do Instituto Nosso Sonho de Habilitação e Reabilitação, tá? Para avaliação da destreza dinamometria para medir a força, tá? Então, ela verificou que não houve mudança significativa na força de preensão, né, indicando estabilidade. Isso é bom para os adultos com PC, porque o que se espera é que, assim, a pessoa, quando ela nasce com a paralisia cerebral, ela precisa ser estimulada, ela tem um ganho motor ali muito grande, né, da infância para a adolescência, mas quando eles chegam na fase adulta, o objetivo é estabilizar. Então, ele não pode parar de fazer a terapia, a reabilitação, porque senão ele começa a atrofiar, tá? Então, ele tem que ser estimulado. Então, houve essa eficácia, né? Então, o treinamento, ok, não mudou, né? Os efeitos da terapia. E ali, ó, houve melhora significativa na mão não dominante, né? E tendência de melhora na mão dominante, tá? Então, esses foram os resultados da pesquisa da Natália. A gente teve aqui o teste caixa-blocos que eu falei para vocês. Ele é um instrumento usado na fisioterapia, ela é de verdade, tá? É uma caixa de madeira que eles compram, que tem uns blocos de madeira. Então, o objetivo é transferir os bloquinhos de madeira de um compartimento da caixa para o outro, no maior, né? Então, eles têm que transferir a maior quantidade de cubos possíveis dentro de 60 segundos. Então, eles medem essa destreza, nessa velocidade manual. Então, eles fazem isso antes de um programa de intervenção e depois para verificar se houve um aumento da taxa de transferência, tá? E aí, na pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, a gente ficou isolado, a gente não conseguia usar o teste caixa-blocos, né? Porque era uma coisa que a gente precisava ficar carregando para casa do paciente, não dava. Então, a gente criou o TCB virtual. Então, nós implementamos a interface do teste caixa-blocos, tá? Na versão em realidade virtual, usando o Leap Motion. E a Natália, no doutorado dela, testou, então, com 60 adultos com esclerose múltipla, tá? Sendo 30 do grupo controle, 30 do grupo experimental. Ela fez 2 sessões de 30 minutos cada um, tá? E os testes mostraram um menor desempenho no ambiente virtual. Então, aqui o objetivo não foi o ganho motor, mas sim medir a usabilidade. Então, como era já esperado, né? Como a gente tem um atraso ali no virtual, né? Na interface, às vezes, o Leap Motion, ele falhava muito. Isso é uma coisa, limitação da tecnologia, né? Então, é uma interface
que é baseado em infravermelho. Então, se alguém ficava do lado, fazia uma sombra, interferia. Às vezes, a iluminação interferia. Então, você fazia o movimento, falhava muito. Então, ele teve uma baixa quantidade de blocos, né, transferidos por minuto comparado com o TCB convencional. Mesmo assim, é uma interface, né, que funcionou e ele pode ser usado, por exemplo, como um jogo para estimular esse movimento de grasp, né, de abrir, agarrar e soltar objetos, tá? Esse aqui, pessoal, é um projeto que nós estamos desenvolvendo no laboratório. É uma papete, tá? Ele tem ali, nós colocamos um acelerômetro no calçado, a gente chama de calçado papete inteligente, a gente criou uma interface de jogo para estimular esse movimento de dorsiflexão, flexão plantar. Então, dorsiflexão é levantar a ponta do pé para cima, flexão plantar é levantar o calcanhar, né? Inversão é virar o pé para fora e para dentro. Então, esse jogo ele faz esses 4 movimentos. E aí, o Daniel, no doutorado dele, ele trouxe essa demanda para a gente. Tem uma clínica que eu atendo crianças com PTC, né, que é pé torto congênito, e não tem nenhum jogo para o pé, porque o Kinect não pega, o Wii não pega. Então, a nossa motivação foi essa, né, para desenvolver esse equipamento para ele. Ele validou com um paciente só, porque a gente estava na época da pandemia, então não teve como fazer um grupo, né, controle experimental como a gente gostaria, isso tá nos nossos trabalhos futuros. Mas ele testou durante 6 semanas com um paciente com PTC, durante 30 minutos, e aí ele aplicou os instrumentos lá da fisioterapia, né, o KTK, o teste Y, para medir equilíbrio, e a dinamometria para medir a força. E aí, olha os resultados. Melhorou, né, a dorsiflexão ativa de 18 graus para 20 graus, né, e a passiva de 21 graus para 22 graus, tá? Então, aqui tem a interface do jogo, tá? Então, vocês podem ver que o movimento do pé, ele movimenta os carrinhos ali na direção que você faz o movimento, tá bom? Estudos em andamento, né? Tem um aluno agora trabalhando com os efeitos do protocolo de intervenção motora para crianças que têm TEA. Então, ele está fazendo também um grupo, um ensaio controlado, randomizado, com grupo controle experimental. Então, ele está aplicando ali vários instrumentos para avaliar a função motora mais global, tá? Dessas crianças. E a gente espera receber como resultado, né? Melhoras nas habilidades motoras do grupo que utilizou o jogo de RV, tá? Outros estudos em andamento, tem o TurbiLab, que nós desenvolvemos também no laboratório, para estimular funções executivas, então são 3 funções, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Então, é um jogo que está disponível na Google Play para Android, ele tem 4 níveis, cada nível tem 3 jogos, e cada jogo tem 3 níveis, médio, fácil, médio, difícil, tá? Cada um para estimular uma das funções executivas. Está sendo criado, está sendo aplicado aí também com um grupo experimental com 40 crianças de 10 a 14 anos, né? Num estudo de mestrado da Thais. E a intervenção, ela já ocorreu, foram 6 semanas, 2 vezes por semana, tá? Ela aplicou os instrumentos lá para avaliar a função cognitiva antes e depois, e agora a gente está nessa fase de análise dos dados, tá? Outro estudo em andamento, a gente implementou um jogo para plataforma de equilíbrio. Lá no laboratório a gente tem essa prancha de skate aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem. Então a gente tem um jogo que é desviar de obstáculos, que o usuário tem que fazer os movimentos, né, para frente e para trás. Então é um joystick, né, que a gente conecta ali via cabo USB, e a gente implementou um joguinho ali para estimular esses movimentos para um lado e para o outro, tá? Então, esse jogo ele está sendo testado no estudo clínico randomizado, controlado, com 30 idosos acima de 60 anos, divididos em grupo experimental e grupo controle. Então, tá rodando esse experimento agora, tá? São 2 semanas de experimentos, tá? 2 vezes por semana, desculpa, são 4 semanas que eles estão jogando 2 vezes por semana, por 10 minutos, tá? Então, o grupo controle, ele está fazendo os exercícios em casa através de vídeo. Então, ele vê os vídeos dos movimentos, né, que ele tem que fazer para equilíbrio, e o grupo experimental está usando a prancha de skate, e depois os resultados vão ser comparados. A gente desenvolveu uma luva também, tá? Essa luva, ela está integrada junto com a papete, porque são os mesmos movimentos, né? De inversão, eversão, que são esses movimentos de pronospinação
punho, e dorsiflexão e flexão plantar, que são esses movimentos de extensão e flexão de punho. Então, esse mesmo nódo de sensor, a gente consegue colocar tanto na luva quanto na papete e usar o mesmo jogo, tá? Para estimular esses movimentos mais distais. É um projeto que a gente está começando agora a testar, né? Então, a gente ainda não tem um público-alvo, a gente está em teste de usabilidade ainda. Mas vocês podem ver, ó, ele está controlando ali o joguinho do Pac-Man. Então, são movimentos, são 4 movimentos, tá? Então, ali tem um acelerômetro, controlado por um microcontrolador Arduino, tá? Temos também um jogo que é controlado pelo sensor de eletromiografia. Então, eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem os eletrodos colocados ali, né, no braço do usuário. E quando ele fecha o punho, ele fecha a mão, ele faz esse movimento, a bolinha pula, tá? E aí ele tem que chegar até o topo, fazendo esse movimento de abrir e fechar, né? Esse movimento de extensão de punho aqui, tá bom? Vou passar, pessoal, porque eu acho que meu tempo deve estar... Bom, desafios Ô, e limitações. Oi? ô, Ana, você está tranquila, tá? Tem Tá 40, bom. 50 minutos sem problemas. Tá, então tá bom. Desafios e limitações, né, pessoal, da aplicação desses jogos na reabilitação. Então, uma delas são essas barreiras. Eu identifiquei essas 3, tá? Barreiras tecnológicas, barreiras de acessibilidade e custo e aceitação pelos pacientes e profissionais. Com relação às barreiras tecnológicas, embora a gente saiba que esses jogos sérios, como eu já mostrei para vocês, eles oferecem muitos benefícios, né? Eles ainda enfrentam algumas limitações. Por exemplo, a gente precisa de equipamentos que sejam mais avançados, né? A gente tem essa falta de integração. Muitas vezes a gente teve muito problema com isso no laboratório, né? Integração com outros sistemas de saúde, né? Para coletar dados do paciente, inclusive dados fisiológicos, tá? Então, superar essas barreiras aí requer o quê? Investimento, né? Em pesquisa, em desenvolvimento, recursos humanos, né? Para trabalhar com a gente. A acessibilidade, né? Então, muito relacionado ao custo. O custo desses jogos sérios e dos equipamentos que são necessários para controlar, né, eles muitas vezes são proibitivos aí para algumas instituições, principalmente para alguns pacientes, né? Então, tornar essas tecnologias aí mais acessíveis é importante para a gente conseguir ampliar o uso, né? Tanto para reabilitação física, motora, e disponibilizar para as instituições, né? Com a relação à aceitação das tecnologias, né, pelos pacientes e profissionais, eu coloquei aí que esse é um desafio, né, tanto para o paciente quanto para quem vai aplicar esses jogos, que são os profissionais. Então, é muito importante que a gente possa promover essa conscientização sobre os benefícios, né, dessa tecnologia. Por isso que essas palestras são muito importantes, né? Fornecer aí o treinamento adequado para que esses profissionais consigam fazer melhor uso dessas tecnologias para fortalecer a prática clínica deles, né, na vivência profissional deles, tá? Sobre oportunidades de pesquisas futuras, a gente tem, então, as inovações tecnológicas, né? O futuro dos jogos sérios na reabilitação física, motora, cognitiva, ela promete inovações em áreas, por exemplo, de realidade virtual, de realidade aumentada, né, de inteligência artificial, com a questão da experiência de usuário, com a questão da imersão, né? Sensores que cada vez mais estão mais poderosos, né, e acessíveis, então a gente precisa investigar essas tecnologias e fazer melhor aplicação delas para resolver problemas do mundo, né, não só na saúde, que é a minha área, mas na de vocês também, né, que vocês estão aí trabalhando com questões ambientais, né, de catástrofes, etc., né, essas questões espaciais, então é muito importante que a gente possa se apropriar dessas novas tecnologias e resolver os problemas, né. Integração com outras terapias, né? Então a gente tem que esses jogos, né? Esses Exergames, jogos sérios, eles têm esse potencial de serem integrados com outras formas de terapia, né? Como, por exemplo, a fisioterapia tradicional, terapia ocupacional e outros tratamentos para estimulação cognitiva. E essa integração ela pode proporcionar aí uma abordagem que seja
mais útil e mais eficaz para a reabilitação, tá? Perspectivas de pesquisa, então, incluem aí o desenvolvimento de novos jogos, né? Quanto mais, melhor, porque a gente precisa de diversidade, né? Às vezes o mesmo, vocês viram, não sei se vocês perceberam, mas os jogos sérios, eles são repetitivos também, assim como a terapia convencional, porque ele tem que fazer sempre os mesmos movimentos. Mas o que engaja é o desafio. Às vezes são os elementos que você traz, a ludicidade, às vezes uma música, né? Um efeito visual, um efeito sonoro, a questão de aumentar a dificuldade, então tudo isso engaja muito os pacientes, mas é preciso de uma variabilidade maior de jogos, né, para tornar diferente as terapias. Senão começa a enjoar também sempre o mesmo jogo, né? Estudos sobre sua eficácia em diferentes condições neurológicas, então o mesmo jogo, né, pode ser aplicado tanto para reabilitação de idosos com AVC, como crianças com paralisia cerebral, mas ele precisa ser adequado. Às vezes ele tem o potencial, mas ele precisa se adequar àquele público específico, tanto com questões cognitivas, né, da interface do jogo, quanto de interação. Tá? Às vezes o dispositivo vestível, por exemplo, ele tem uma boa ergonomia para um adulto, mas para uma criança não tem, tá? Então a gente precisa investigar essas coisas. Tudo isso é foco de investigação da área de IHC, de interação humano-computador, tá? E não, e principalmente a inteligência artificial, né? Porque ela está sendo usada muito na medicina para ajudar a diagnosticar e prescrever coisas, né, para os pacientes, mas também aqui na questão das terapias de reabilitação, ela ajuda a detectar o movimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Papete, que a gente desenvolveu, e a luva, ela tem um módulo inteligente que ela detecta, então, ela passa por um processo de calibração. Então, o paciente, ele faz os movimentos, a IA, ela detecta a maior amplitude de movimento que ele consegue fazer naquele momento e todo o jogo é adaptado para aquele contexto, né, para aquela performance daquele paciente, tá? Então, além disso, dá para fazer a prescrição das terapias, né? Então, a IA, ela também consegue falar, olha, a partir dessa amplitude que você tem hoje, se você fizer, né, de acordo com a literatura e tudo mais, e os dados que a gente tem coletado, se você fizer tantas sessões durante tanto tempo, você pode chegar nessa amplitude, né? Dependendo do diagnóstico, tá? Então, ela tem esse poder de dar essa prescrição, né? E personalização dos jogos, que é justamente se moldar, se adequar àquele contexto daquele paciente. Então, o potencial de desenvolvimento é muito grande, tá? Prometendo avanços aí muito significativos nessa área de reabilitação física e motora, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Não sei se eu corri demais, que eu fico preocupada com o tempo. É, Se alguém quiser conversar comigo, meus dois e-mails estão disponíveis, tá? Tanto o e-mail do Mackenzie quanto o e-mail da Mauá. Eu deixei aqui para vocês o QR Code do Instagram do nosso laboratório. Lá vocês vão poder encontrar muito mais coisas que a gente faz. Tem os vídeos, todos esses vídeos que eu mostrei para vocês, tá disponível lá, vocês conseguem visualizar, tá bom? E agora eu fico aberto a perguntas, professor Vijay. Obrigado, Ana. Muito obrigado. A palestra, assim, muito boa, muito educativa para nós, né? A gente tem ideia de computação e IA, mas, assim, aplicação no nível, assim, caso de terapia, né? De parte de física, né? Reabilitação, nossa, é impressionante. Você falou de luvas e outros acessórios. Vocês mesmos desenvolvem ou vocês terceirizam para empresas? Vocês especificam? Como é? Vocês têm A gente, laboratório de... a gente tem um laboratório que a gente desenvolve. A gente ainda não tem parceria com empresas. A gente está tentando Ah, um PIP FAPESP, né, para ver se a gente começa. A gente tem o sim. sonho de abrir a É, nossa startup aí. startup, né? Mas É, é um processo burocrático muito grande que o meu tempo como pesquisadora não me permite investir tanto tempo sim, nisso, sabe? sim, sim. Porque é tantos alunos, tantas coisas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba sempre postergando isso, mas é um sonho da nossa equipe criar uma startup para que a gente possa entrar em colaboração com empresas para desenvolvimento e disponibilização dessas tecnologias. Isso é uma limitação do nosso grupo. A gente tem esse sonho, mas a gente não consegue fazer. Sim, A gente tem o know-how ali, a gente faz hardware, sim. né? Olha só, a gente faz Ah, hardware, a gente faz então, o jogo, a gente valida, sim. mas assim, é tudo muito manual, muito artesanal, né? A Sim. gente compra os equipamentos, ó, na pandemia, a gente ia
na Santa Efigênia comprar as coisas, né? Sei. Antes da pandemia, a gente ia na Santa Efigênia, comprava os sensores, comprava as coisas, especificava, testava. Aí veio a pandemia, a gente não podia mais, então a gente comprava as coisas pela internet. Aí o professor tinha que levar as coisas na casa do aluno. Aí o aluno desenvolvia o hardware, aí o outro aluno desenvolvia o software. Aí na hora de integrar as coisas, a gente tinha que ficar levando e buscando, sabe? Então é um processo muito artesanal e uma força conjunta muito grande da equipe, né? A gente consegue provar que a tecnologia é eficaz, então a gente faz coisas fantásticas, a gente valida com os pacientes, consegue, mas aí na hora de implantar isso aí a gente, né, Aí vamos deixar, mas a gente precisa fazer isso, é uma coisa que já está Aham. assim, a gente já está conversando sobre essas coisas. Sei, sei. Não, é interessante. Não, por exemplo, uma pergunta minha, você não tem um grupo que tenta fazer um marketing para você no SUS ou no planos de saúde, ou até mandar relatórios mais para leigos ou artigos para secretarias de saúde, porque, nossa, isso aí vai fazer como você Sim. falou, pode reduzir o custo, né, de ir para fisioterapia, vai ajudar muito o tipo SUS aqui, tudo é de graça, né? Só um chute, né, mas é interessante A gente expandir. precisa disso, professor Vidia. A gente não tem ninguém na nossa equipe de marketing. Ah, Todos, tá. esse Instagram ele só existe porque eu criei, foi eu que Ah, criei, eu e o professor Bruno, e a gente fica postando as coisas dos alunos, né, mostrando o nosso dia a dia no laboratório, e a gente sei, precisa, isso é uma limitação da nossa equipe. A gente não tem esse sei. merchan, sabe? A gente não tem essa Ah, vocação para fazer esse ah, merchan. A gente sei, precisa de alguém. Isso é muito importante que você falou, de divulgar nossas pesquisas, porque a gente faz coisas fantásticas, às sei, vezes muito melhor do que muitos estrangeiros, né, do que eles estão fazendo lá fora, mas como a gente não consegue divulgar, a gente não tem tempo para isso, acaba ficando aqui na pesquisa sim, muito fechada da instituição, né? sim, sim. Não, tá certo aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, pelo seu grupo. Obrigada. Pessoal, por favor, façam perguntas. Temos bastante tempo. DJ, boa tarde. Pode falar. Oi, Ana. Ótima Oi. palestra, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação aos dados que vocês usam para fazer o treinamento dos modelos de IA, né, que vocês usam. Se são vocês mesmos que fazem a coleta dos dados, né, as amostras ali que vocês conseguem, ou se tem algumas bases, né, bases de dados, de imagens públicas que vocês usam. Felipe, com certeza deve existir bases de dados, tá? Uhum. Mas a gente não foi atrás de nenhuma delas. Nós treinamos a nossa rede neural ali. No caso da Papete, foi uma iniciação científica do Tito. Ele ficou no laboratório treinando, acho que ele pegou mais de 100 pessoas, né, para treinar os movimentos lá de dorsiflexão, flexão plantar. Ele fez da Papete, da luva ele ainda não integrou o módulo de A, tá? Mas é ele que gerou esses dados, tá? Com base em pessoas em condições típicas, tá? Então, homens, mulheres, né? De todas as faixas etárias. E aí ele treinou a rede com base nessa população dentro do laboratório mesmo. Então a gente coletou os dados e com base nisso a rede aprendeu mais ou menos ali o movimento. E aí quando a gente tem um paciente com deficiência, essa rede ela consegue então detectar, olha, o máximo, mais ou menos, né, dentro dessa população que a gente treinou saudável, é isso. Se ele chega nisso, então vamos começar por aqui. Aí depois, conforme ele vai aumentando, né, o tempo de intervenção, o nível de dificuldade vai aumentando. E ele também, a IA, ela consegue eu acho fantástico isso da IA, não é a minha rede, não é a minha área, é a área de vocês, mas ela consegue, por exemplo, se ela aumentar demais o nível de dificuldade, ela vê que o paciente o desempenho caiu, ela consegue regredir um pouquinho o nível de dificuldade, né? Então ela é totalmente adaptativa, tá? Mas os dados foram todos coletados dentro do laboratório mesmo. Nossa, muito legal. É isso, muito obrigado. Obrigada. Mais alguém, por favor? Ninguém? Valendo nota? Também não? Bom, É porque a pessoal, palestra foi muito esclarecedora, aí ninguém tem dúvida. sem dúvida, não há dúvida. Bom, pessoal, vocês têm a e-mail da Ana, né? A gente vai disponibilizar o vídeo, né, para assistir com mais detalhes e qualquer dúvida contatar. E quem sabe, se tiver oportunidade de parceria, né? Até quem sabe, oportunidade de vocês terminarem doutorado
né? Tentar Com Mackenzie, Instituto certeza, Malvan, com vai ser uma certeza. Isso ótimas, mesmo. ótimas chances, tá bom? Ana, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Excelente palestra, muito útil, muito educativo, né? Tá? Muito Parabéns pelo obrigada. trabalho. Muito obrigada, professor DJ. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico à disposição se vocês quiserem conversar, de fazer parcerias, de indicar Sim, parceiros, sim, né? sim. Tá bom? Estou disponível. Acessem lá o nosso laboratório pelo Tá, Instagram, tá tá. bom? E é isso. Inclusive, Boa Ana, tarde. Ah, o São José, a cidade de São José está lançando, com a coordenação do Instituto Federal de São Paulo, uhum. mais ciência na escola, né? Hum, É uma iniciativa do Unifesp e Itacemadem, aqui de São José dos Campos, né? E eles também estão querendo que o INPE participe. olha, Eu vou passar para vocês detalhes, tá? Porque esse tipo de educar, porque eles vão colocar com bolsas do CNPq crianças, né, de ensino fundamental e médio para trabalhar, aprender em várias coisas, robótica e tal. Então, olha, eu acho que nas isso. suas aplicações vai ser uma utilidade grande, né? Muito bom. Eu agradeço É, muito, professor Vidier. tá, Pode me eu mandar passo. sim, estou super interessada. Quem sabe a gente faz uma colaboração também, né? Perfeito, perfeito. Assim que o vídeo ficar pronto, eu mando para o meu colega da Unifesp, que ele está coordenando o pessoal do Unifesp fazer parte, né? Ah, Aí, quem sabe, vai ter interação e, nossa, esse trabalho vai ser muito útil, muito animador para a criançada, né? com certeza, com É, certeza. então, pessoal, muito obrigado. Até mais aí. Não sei se semana que vem vai ter seminário, que dia 11 acho que sexta-feira santa, né? Tá? Mas o Rafael vai avisando vocês próximos seminários. Até mais aí. Boa semana para todo mundo. Ana, muito obrigado de novo. Até outro dia. Até. Tchau, gente. Tchau.